O filme A Substância é de longe o melhor filme que eu assisti em 2025. Apesar de eu estar um pouco atrasado, só assisti esse filme depois que ele saiu no catálogo da HBO, porque eu não vou mais ao cinema praticamente. Foi uma grata surpresa e eu quero compartilhar com vocês o que eu pude tirar desse filme e como ele conseguiu passar uma mensagem incrível de uma forma extremamente bizarra. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Nesse vídeo eu quero conversar muito sério com você a respeito do filme A Substância. É um filme que envolve um pouco de literatura, envolve muita arte, e eu quero conversar com vocês de como toda essa bizarrice que foi esse filme consegue ser um filme incrível. E se você não gostou desse filme, se você achou ele muito estranho, talvez eu possa te convencer um pouco do contrário. Se você ainda não assistiu ao filme, recomendo que você assista, talvez depois que assistir esse vídeo, porque aqui vai ter muito spoiler. Como o filme já tem praticamente um ano que lançou, eu não vou medir muitas palavras aqui. Bom, em primeiro lugar eu quero dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira eu vou contar um pouco a história do filme e comentar. Na segunda parte eu quero falar a respeito da decisão da protagonista em tomar a substância. E em um terceiro momento eu quero conversar exclusivamente da substância em si, que é um ponto muito interessante ainda, que a gente tem que debater. Primeiro de tudo, a internet tem sido um pouco dividida em relação a esse filme, pelo menos pelo pouco que eu percebi. Teve bastante gente que gostou da ideia e tal. Eu acho que o filme até ganhou Oscar de maquiagem, com muito merecimento, diga-se de passagem. Mas teve um pessoal que achou simplesmente ridículo, e o fato de algumas pessoas terem achado esse filme ridículo só corrobora com a crítica que o filme traz. Até porque algumas das pessoas que não gostaram do filme são algumas influencers meio do mundo da beleza. Bom, e o filme conta a história de uma apresentadora de um programa fit que foi alçada à fama devido à sua beleza e que já está em decadência. Uma hora tudo que existe tem que terminar, então a sua beleza está chegando ao fim e o empresariado por trás do showbiz já está querendo trocar essa atriz, essa pessoa, e inserir uma moça mais nova, mais jovem, mais bonita. E é simplesmente ridículo o que fazem com a protagonista. É meio que uma crítica também. É a forma como o mercado age com as pessoas que só têm a beleza como talento, digamos assim, como moeda de troca, porque uma vez que a beleza termina, a pessoa é simplesmente descartada. E não só isso, o filme ainda retrata essa crítica de um descarte extremamente desumano e até um pouco severo, assim, cruel. Bom, e diante dessa situação, né, a protagonista se vê numa proposta de se rejuvenescer. E é muito tentador para ela, uma vez que é uma pessoa que mora sozinha. Você vê uma mulher extremamente solitária e dependente desse trabalho, dependente até emocionalmente desse trabalho. A carreira dela é tudo para ela. Fica um ponto de alerta aqui também. E aí ela resolve ingerir a substância, resolve ministrar a substância ali, e é onde surge todo o conflito entre ela velha e ela nova. 2 partes bastante interessantes. Eu gostei muito da forma como foi feita a dinâmica desse tipo de transformação. Não é bem uma transformação ou como é o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde no Médico e o Monstro. Recomendo muito a leitura, tem muita referência a esse livro ali. O Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, eles trocam de personalidade dentro do próprio corpo, sofrendo, pelo que parece, até modificações físicas, em que o Sr. Hyde ele é mais baixo e mais troncudo e o Dr. Jekyll é um cara mais esguio e alto. A substância faz isso de uma forma diferente, em que a mesma pessoa tem 2 corpos, e isso intensifica muito uma coisa que em O Médico e o Monstro não é assim tão visível, que até porque todo o advento da psicologia e como a ciência moderna, a saúde mental vem sendo trabalhada. Então, a abordagem da substância e a divisão em 2 corpos permite com que tenha uma interação como se fossem 2 personalidades em 2 corpos diferentes, onde o mais novo está sugando o mais velho, prejudicando o mais velho em prol do mais novo. O filme te passa a percepção de que, de fato, são 2 pessoas diferentes.
Uma é a protagonista, a velha, e a outra é o segundo corpo mais jovem, que parece que adquiriu uma personalidade própria. E eu achei muito interessante isso, porque se fosse para eu retirar a unidade desse filme, que é uma coisa que eu costumo fazer em várias obras que eu consumo, ele traz de uma forma gráfica, visível pra gente, um atrito psicológico interior. Aquele conflito, tanto o conflito quanto o resultado final do filme, o monstro final do filme que surge, tudo aquilo ali é uma representação gráfica do conflito interno daquela personagem. E eu achei isso incrível, a forma como eles trouxeram isso, o uso da maquiagem, esse conflito visível do invisível foi, eu acho que, o carro-chefe do filme e foi talvez o que tem incomodado muita gente. Essa questão meio mentirosa, que tem que forçar essa mentira, essa licença poética para sair um ser humano de dentro do corpo de outro ser humano e tá os dois vivos ao mesmo tempo. Cientificamente isso é maluquice, apesar de ter uma explicação lá, mas isso não vem muito ao caso. Não é esse o intuito do filme. Então eu achei incrível a forma como o filme termina, eu também gostei pra caramba. Aquele monstro final, ele é a quimera da mente que entrou em colapso pro que ela almejava. Aquela busca incessante por aquilo que ela almejava. Bom, eu vou comentar mais disso quando eu falar mais específico sobre a substância. Então, falando sobre a decisão da personagem, tem algumas coisas que eu achei muito interessante que aconteceram nesse filme, que foi basicamente o uso da parte estética como moeda de troca para fama, coisa que é fato. A gente sabe que existe. Também a gente teve a exploração de mercado em cima disso e como o mercado trata essa estética passageira, essa característica passageira, porque uma hora ela vai acabar e ela vai deixar de servir, vai deixar de ser interessante. E aí a gente cai num outro ponto em que essa personagem, fora do programa, apesar de você perceber que pelo lugar que ela mora, pela forma de vida dela, ela é muito rica. Então, assim, ela não precisava, em tese, não foi apresentado nenhuma dívida, nenhum vício em que ela teria que estar o tempo todo trabalhando para suprir essa necessidade ou algum tipo familiar que ela precisaria trabalhar. E isso eu acho que o filme trabalhou de uma forma muito interessante, porque ele deixou transparecer que ela é uma mulher solitária, emocionalmente dependente do trabalho e que ela não tem nada além do trabalho e do que o trabalho proporcionou para ela, que aquilo ali também aparenta não ter nenhuma importância. Então, o que de fato importa para a protagonista é a sua beleza e ela ser enxergada como aquele símbolo do belo na sociedade e ela fazer parte desse programa. Por parte da personagem é um culto à beleza. É a única coisa que ela se importa, é a beleza dela ser mostrada e ter valor. Ela precisa que a beleza decadente dela tenha valor. E como tudo tende à degradação, ela chega nesse ponto em que a substância se torna viável. Você vê que ela até tem uma certa resistência de começo, mas se torna viável. E eu acho muito interessante como eles montaram todo o contexto, todo esse contexto solitário, porque a própria forma como o efeito da substância funciona, ele exige que não tenha ninguém morando com essa mulher. Ele exige que ninguém tenha contato com ela. Então, você vê que a única pessoa que tem é uma empregada, e isso é muito parecido com o que acontece em O Médico e o Monstro, em que o Dr. Jekyll, ele fica escondido no laboratório dele, e você tem só, eu acho que a governanta que trabalha na casa, que toma conta, mas tipo assim, o povo passa meses sem ver ele. E beleza, vai lá, leva comida, se ele comeu ou não, beleza. E é o mesmo caso que acontece com ela. Ela tem uma vida extremamente solitária que permite com que a decisão de tomar a substância não seja um problema. Essa troca de corpos necessária para fazer todo esse processo, essa questão de deixar o corpo estirado lá no banheiro, como acontece, e ela sair com o outro corpo dela, essas coisas, elas não causam interferência, porque ela tem uma vida extremamente solitária. Então você tem toda a carga emocional dela voltada à beleza,
e a substância promete trazer a beleza dela de volta. E ela tem todo um contexto social, familiar e de relacionamento solitário que permite que a substância seja ministrada sem o mínimo problema. E aqui me traz uma reflexão muito interessante que eu não sei se foi a intenção, essas coisas teriam que ser perguntadas para o roteirista, diretor, enfim. Eu tenho um pouco de impressão de que esse filme, em um aspecto, ele foi meio que um efeito Tropa de Elite. Ele tinha a intenção de criticar uma coisa, mas na verdade criticou outra. Esse fato de tentar criticar o mercado meio explorador, o showbiz explorador da beleza, na verdade, eu não sei se foi essa a intenção, mas acabou que o que de fato foi a crítica do filme, acabou respingando não só no culto à beleza por parte da protagonista, não do showbiz, porque quem tomou a decisão foi a protagonista. E outra coisa muito interessante foi a crítica desse foco extremo na carreira e essa mulher não ter nada de apoio. Essa mulher simplesmente foi demitida e a única pessoa que ela tinha possível contato de sair para, sei lá, tomar alguma coisa para desabafar disso aí, acabou sendo um colega dela de infância que apareceu do nada, que ela nem lembrava quem era o cara. Ela não tinha rede de apoio nenhuma. O foco total na carreira fez com que ela simplesmente mergulhasse de cara na solução da substância. Então, assim, toda a dependência do serviço, ela não tinha filhos para poder, sei lá, dar o seu cuidado. Pronto, agora eu terminei, aposentei, vou cuidar dos filhos, vou cuidar dos netos, vou viajar, vou fazer alguma coisa. Ela não tinha nada. Absolutamente nada. É um simples culto à beleza e a uma carreira que o único fruto que trouxe foi bens que nem esses bens ela não tinha interesse. E por que eu disse que eu não sei se isso é intencional e tal? Porque assim, você criticar, mesmo que de forma passageira, essa carreira feminina, esse carreirismo feminino, principalmente, foi muito escancarado a forma como eles fizeram isso e talvez não tinha outra forma de fazer. E eu acho isso muito engraçado porque, assim, o artista, quando ele está produzindo, quando o diretor está lá estudando como montar toda a cena, quando o ator vai atuar ali, querendo ou não, existe uma inspiração de mundo real que o tempo todo essas pessoas que têm esse cunho artístico, eles conseguem mais absorver mais coisas do que meros mortais. E eles acabam que no momento da aplicação da sua arte, no momento da execução da sua arte, eles acabam deixando transparecer coisas do mundo real de uma forma muito natural e às vezes sem intenção. Se eles tivessem tentado inserir algum tipo de carreira bem-sucedida somado com talvez uma estrutura, uma rede de apoio, algo do tipo, ficaria muito artificial. E talvez isso nem tenha passado pela cabeça, eles só executaram daquela forma e eles conseguiram gerar todo aquele vazio na protagonista a ponto de a única coisa que ela tem é a beleza que está indo embora. Aliás, a única coisa que ela tinha era a beleza que estava indo embora e por isso a decisão do uso da substância. Eu achei isso incrível. Falando aqui agora da substância em si, a gente tem algumas coisas bem interessantes assim, porque quando você para pensar a palavra substância, e tem até um dos teasers do filme, tem um frasquinho verde e tal, quando você para ver essa questão da substância, no primeiro momento vê a substância como sendo o que ela ingeriu. Mas existe uma segunda camada dessa substância que, na verdade, é o que acontece entre os dois corpos. Substância, na verdade, a gente colocou de uma forma muito, como que eu posso dizer, física hoje. Então, substância, ela trata muito do que é matéria. Então, é tudo que está composto ali, qual que é a substância do pão? É o trigo, a água, o fermento e tal. Quando a gente traz isso para uma análise mais metafísica, substância é o que é a essência. Então, não só é o líquido que ela ingere, que gera todo o fenômeno, mas o que ela é, o que a personagem é em sua essência. E
basicamente o filme dá essa resposta, que a personagem, o que ela é em sua essência, ela é a pessoa que se mataria para ficar bonita de novo, para ter a sua beleza de novo, que foi literalmente o que ela fez. Ela se mata em prol da sua beleza, para tentar ficar bela. E aqui tem uma baita de uma crítica a essa busca incessante pela beleza. Então você percebe, fazendo um gancho com o que eu disse na segunda parte do vídeo, você começa a perceber que a decisão do uso da substância, ela já foi tomada pela própria essência da personagem. Ah, e foi o contexto, foi o mercado que exige a beleza. Não, ela quer essa beleza. Ela busca a beleza o tempo todo. Tanto que foi muito genial a forma como eles colocaram a protagonista, a velha, para ficar ligando o tempo todo e falando que ela tá me destruindo. Ela tá me matando. Ela tá acabando comigo. Isso aqui tem que parar. E aí o cara do outro lado do telefone, mas tipo assim, não existe ela. É tudo você. É muito marcante aquela cena em que ela desesperada assim, e eu preciso que isso acaba, e aí ele pergunta pra ela, quer que acabe? Você quer que isso pare? Você vai ficar do jeito que você tá, a sua forma bela vai, a sua forma jovem vai embora, e acabou. E aí ela responde, eu não quero que acabe. Então, ela se mata por aquilo. A essência da personagem, a substância da personagem é aquilo ali. E o monstro final, se você parar para analisar, ele é a substância exata do que acontece internamente com aquela mulher. Ali é o resultado do atrito psicológico dela mesma. É o resultado do confronto entre a realidade e o que ela queria e o que ela poderia ser capaz de fazer para ter o que ela queria e a realidade impedindo. E no fim ela entra em colapso. E aí tem toda aquela cena muito marcante do monstro entrando num programa que, pelo visto, ela quis apresentar, e aí a personagem, a cópia mais nova dela, a versão mais nova dela, teve a oportunidade, e aí ela foi. E todo mundo recebe ela da mesma forma. Eu achei aquilo muito... Ai, Zé, mas ninguém percebeu que ela era um monstro até ela chegar no palco. Isso também me incomoda, mas é aí onde eu falo uma coisa que eu já sempre falei aqui nos outros vídeos, a gente tem que ter um pouco de paciência, abrir o coração um pouco para a licença poética, deixar essa ciência, esse cientificismo nosso de lado um pouco e perceber. Ela fez toda aquela caminhada, o filme deixou ela chegar até aquele momento, para todo mundo olhar na cara dela e dizer que era um monstro, para todo mundo criticar a decisão, para que todo mundo se assustasse com o resultado da decisão daquela personagem. Isso é muito doido. E assim, ela se desfazer sozinha, já para quem já tinha uma vida solitária, para quem sofreu todo esse conflito, e ela se desmancha em cima da própria estrela da fama. Aquilo ali foi genial. Abertura, fechamento do filme, aquilo ali foi genial. E passa uma mensagem muito simples, de uma forma muito grotesca, recuperando um pouco todo aquele aspecto antigo do cinema, aquela maquiagem forte, bizarra, assim, aquela coisa. Eu achei isso incrível. A gente teve algumas referências assim muito interessantes. Tem até uma referência que a minha esposa pegou. Tem uma clara referência ao retrato de Dorian Gray. Depois que ela joga aquela bola naquele retrato e o retrato dela arrebenta no olho lá, e aí depois aparece ela jovem, mostrando o retrato lá atrás. Aquilo ali foi sensacional. Você tem todo esse aspecto médico e o monstro no filme inteiro, esse conflito interior, o filme inteiro, só que diferente do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, que é um homem bom e um homem mau, que disputam o mesmo corpo. Você tem uma batalha, digamos assim, de princípios, uma coisa até que elevada, transcendente. Ali não, ali você tem um culto à beleza, que é basicamente muito do que a gente vive hoje. Muitos não têm uma disputa interior sobre o certo e errado, sobre se está fazendo o bem ou não, se a coisa tá o melhor agir para tomar as decisões e tal.
Não, a decisão ela já está em mim, a minha obsessão é aquilo ali, eu coloquei aquilo ali como a meta da minha vida e aquilo ali vai me levar à destruição e não importa. Eu me destruo por aquilo ali. Enquanto no Médico e o Monstro você tem uma questão mais transcendente, você tem uma questão mais humana. Todo esse filme da Substância, ela traz essa substância, essa essência de uma personagem obsessiva. Obsessiva por um objetivo que, quando a gente para pensar, ele é extremamente bobo. Ah, Zé, mas é tudo que ela tem, mas aí é ser bonzinho demais, querer achar que a pessoa tem o direito de querer ser bonita, tal, não sei o quê. Tem, mas não é esse o ponto. Da mesma forma que muita gente critica quem quer ser rico a todo custo, também quem quer ser belo a todo custo. E eu acho muito engraçado que não tem ninguém que quer ser bom para as outras pessoas a todo custo. E esse tipo de coisa, quando acontece, todo mundo critica. Com um pouco mais de empenho, talvez, e é um tipo de pessoa que não existe. Querer ser bom a todo custo, esse é um tipo de problema que a gente não tem. Mas querer ser belo a todo custo, ser rico a todo custo, ser poderoso a todo custo, isso tem muito. Então, fica aqui essa reflexão. Eu devo admitir que foi um filme que eu assisti com pouquíssimo compromisso, assim. Eu não tinha nenhuma expectativa para ele. Eu não tinha visto resenha nenhuma. Inclusive, na verdade, a única resenha que eu vi, o pouco que eu vi do filme, que aqui eu achei um pouco bizarro depois que eu terminei de assistir o filme, é que teve algumas pessoas que apontaram muito que o filme era meio que uma segunda chance para a personagem. E eu, sinceramente, eu não consegui ver dessa forma. Ela não tem uma segunda chance. Ela não é aquele personagem que morreu, nasceu, teve uma segunda chance para fazer tudo diferente e repetir os mesmos erros. Não, muito longe disso. Ela não repetiu os mesmos erros. Ela só deu continuidade no próprio erro porque era ela mesma. Era ela em essência. Então, eu queria deixar esse apontamento aqui, que como o filme fala a substância, e como eu expressei aqui para vocês essa questão de que a substância não é só a substância que ela ingere para ter aqueles dois corpos, mas também a sua essência. E se a sua essência não mudou, ela não teve uma segunda chance. Era ela mesma fazendo as mesmas coisas porque era ela. E o conflito psicológico dela, o conflito dela entre ela velha e a versão nova, que ambas se destruiriam para chegar no objetivo, no grande objetivo da beleza e da carreira, né? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Quero que você conte aqui para mim o que você achou desse filme. Eu vou ser sincero, de longe para mim é o melhor filme que eu assisti em 2025. Foi um filme incrível. Se você assistiu o filme, não gostou do filme e conseguiu entender e teve alguma modificação, você conseguiu captar algumas coisas que eu disse, eu consegui talvez até mudar sua opinião a respeito do filme, deixa aqui nos comentários, eu vou querer muito saber seu relato. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, eu tô sempre trazendo vídeo assim pra vocês. Conteúdo aqui todo sábado é garantido, apesar de a gente ter tido algumas falhas, conteúdo aqui todo sábado garantido e alguns conteúdos esporádicos aos meios de semana. Pessoal, se inscrevam no canal, fiquem todos com Deus, eu tô indo nessa, valeu e fui!